Sejam bem-vindos ao episódio 76 do G1Cast, diretamente aqui da Folha de Londrina. Nós temos hoje um convidado muito especial, mas antes, quem está aqui ao meu lado, o meu nobre CEO da G1 Imob, José Vinícius Munhoz Pinto. E Vinícius, antes de mais nada, conte para eles onde eles nos encontram. Vocês nos encontram no Instagram, YouTube e Spotify, tá? E também aqui hoje com essa collab com a Folha de Londrina. No iStudio. No iStudio Folha de Londrina. E hoje o cara que a gente convidou, ele é tão especial, cara. Tão especial que a gente juntou aqui a bancada completa com Maurílio Bolognese II também, né? Nosso sócio na G1 Imob. Estamos aqui para entrevistar ele. Ele, o cara. Produção, marketing G1 Imob. Obrigado, time. É isso, vamos em frente. Nós vamos apresentá-lo agora, Manuel Gonçalves, diretor de negócios para imobiliárias do grupo Superlógica. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo. Pô, obrigado. Fiquei até preocupado com o número 2 aqui. Estamos no reinado. Você viu só, velho? Ele faz parte de família real. Nobreza. E dado que a gente está no podcast da G1, não sei se eu falo português ou inglês, né? Respondendo o Vinícius tem que ser inglês, né? Pode mesclar também. Pode mesclar. Pode dar uma mesclada, fica legal. Obrigado pelo convite. Está no podcast, eu aceito também o Shopping com os Meninos, como que é? O Happy Hour com os Meninos. E também aceito o churrascão do Marcinho também. Esse aí você já teve algumas vezes, hein? Algumas vezes. Olha lá, Marcinho, ó. Cantou já no começo do episódio pra ter certeza que você vai assistir, cara. Disse que começa por aqui, depois vai pro Happy Hour, né? É, né? Aqui, Happy Hour, churrasco e só alegria. Aí, boa. Pois é, e Manuel, nós temos uma relação de longa data aqui, né? Porque você é de Londrina, hoje você está lá envolvido com trabalho com uma grande empresa em São Paulo que acabou adquirindo uma empresa sua, né? E você está dentro desse hall de diretores e fazendo um trabalho de expansão, hoje fazendo parte do maior conglomerado de software imobiliário, né? Não só imobiliário, né? Condominial e imobiliário. Aqui do Brasil, não sei se talvez da América Latina, mas e hoje vocês estão promovendo eventos e entrando na veia de capacitação, educação para o mercado, e a gente se sente muito lisonjeado de ter você aqui, porque lá atrás, eu especialmente conheci você na época da DMX, quando você ainda era imobiliarista, né, que a gente foi fazer um trabalho lá de também sempre olhando para o futuro, e você acreditou em mim quando eu cheguei de São Paulo, né, e fui lá apresentar as ideias malucas da gente justamente trabalhar com CRM, implantar a cultura de CRM para os corretores. E hoje a gente aqui nessa posição, eu com a minha imobiliária junto com os meus sócios, você aí um empresário de sucesso, referência hoje no mercado, e nem foi tanto tempo assim, tem o quê? Uns 10 anos. E olha como as coisas mudaram, né? A gente tá de pneu murcho então, hein, pô. Carro de prefeitura, como é que é? Carro de prefeitura, rodou com pneu murcho, né? Como é que é bom de ano e ruim de lata. Foram 8 anos na imobiliária, a gente teve mesmo bastante enlace com o Vini, com a Soila, eu tive também lá na DMX. E, cara, acho que foi o que me preparou, muita barriga no balcão no mercado imobiliário para depois ter o software, né? Uma storytelling rápido, um pouco para falar com o Vini também, né? Claro. Uma história rápida. Eu falo em inglês, depois traduzo para o português para o Vini. Vini, storytelling. Ó o bullying. Eu tive a imobiliária e deu muita barriga no balcão para entender o que o imobiliarista de fato passa, os perrengues que passa, a dificuldade, seja na gestão do proprietário, quanto na gestão do inquilino ou do comprador, o dia a dia da administração da imobiliária e também a parte toda de software e captação de lead, ou enfim. Então toda essa gestão, a gente conseguiu evoluir bastante lá dentro e a gente pensava bastante à frente, e foi você quem também trouxe muita inovação naquela época para uma empresa que queria ser vanguardista, que era a DMX, né? E passos à frente, no governo Dilma, a gente foi se arriscar a fazer o que eu não sabia fazer. Então, acho que um aprendizado muito forte de que você tem que saber falar não para algumas coisas, e a gente foi querer se aventurar a fazer incorporação imobiliária. Foi um ótimo aprendizado, um péssimo negócio, porque ele é totalmente diferente de imobiliária quando você se mete a fazer o que não sabe fazer. Então, você tem que fazer uma boa análise. E nós, latinos, brasileiros, né, a gente se prepara pouco
ou se planeja pouco, sai executando. Acha que só o suor vai ganhar o negócio, só a força do braço e não a força da mente, né? E a gente, mesmo tendo analisado bastante, foi alocar esforços num lugar onde a gente não sabia mexer, ainda que a gente não atuasse sendo um concorrente dos nossos parceiros à época, que eram as construtoras que a gente servia. A gente foi trabalhar em um outro nicho, mas aquilo ali você ganhava por mês, gastava por segundo. A gente pegou uma crise pela frente e detonou com a gente. Mas diz que quando você tem bom coração e boa cabeça, Deus abençoa para você ter um vale, né, um precipício, e é ali que quando você coloca uma semente que a coisa nasce. E eu estava predestinado a experimentar fazer um software para o mercado imobiliário, onde eu imaginava que essa tese, que era de dar não botões, mas dar força para o imobiliarista crescer mais rápido e ter mais transações por número de oportunidades, fosse vencedor. E começar um software, aí sim eu fui estudar bastante, é muito caro, e eu comecei aos poucos com esse software que chama-se Arbo, né? Ele vai fazer a virada ainda para a Superlógica, e passos à frente, esse software ele foi crescendo, e infelizmente na época da pandemia, infelizmente para nós humanos, né? Para toda a sociedade foi lastimável, mas naquele momento, para mercados mais agressivos como o de São Paulo, o software que a gente tinha criado, ainda que ele não fosse cheio de botões ou cheio de robustez, ele servia muito para gerenciar uma imobiliária à distância, e ele penetrou pelo mercado de São Paulo todo. Aí muitas construtoras usando, Cirela, Elbor, JHSF, e quando essas grandes construtoras começaram a usar, as imobiliárias, por conseguinte, começaram a usar, e o negócio explodiu. E aí veio toda a história, né? Veio a Domo, que é a investidora do pessoal do Buscapé, fez o investimento. Passado um tempo, a Cirela também fez o investimento da Arbo, até que um dia a Superlógica e o Arbor Pincus, que é um fundo de private equity internacional, fez a nossa fusão, né? Então foi daí para frente que a gente virou uma empresa só. Faz 3 anos que a Arbo fez fusão com a Superlógica, e aí hoje a Arbo é a vertical imobiliária do business. E a Superlógica ela é a líder nacional condominial. 54% de todos os prédios, de todos os condomínios do Brasil são gestionados por nós. Ou seja, 25% da população brasileira hoje está dentro do nosso software de condomínios. Nossa, então a gente tem 54% do mercado condominial e 25% do mercado imobiliário. Então dá uma pujança grande e vamos para frente aí agora para tentar fazer o IPO da companhia. Vamos fazer o IPO da companhia nos 3 ou 4 anos aí. Puta, animal, que cara. legal. Animal. Rápido, né? O cara tá treinado no pitch aí, ó. Deixa eu contar quem que é. E surgiu aqui em Londrina, Arbo? Ou você já estava em São Paulo? Não, surgiu aqui. Foi tudo aqui. Foi tudo aqui. Bastante experimentação, muito erro, mas quando a gente conhece do business, ainda você sendo muito honesto com o cliente, fala, tá ruim, vai melhorar, ou fazer o cliente usar 2 softwares e vai testando e vai... E foi acertando. É lógico que quanto mais dinheiro você tem, mais capaz você fica de fazer as coisas que estão na sua cabeça. E aí você tem mais margem para erro. Sim. Too big to be fail. Não vou te zoar tanto, não. Mas o que acho que deu certo para mim esse mercado é que eu tenho um tipo de característica que é um pouco mais difícil de se encontrar, que você vê muito engenheiro, né? Engenheiro é muito estudioso e aplica muito o que tem na academia na prática. Olha o engenheiro aí do teu lado. Estuda muito, né? Fica ali concordando. Engenheiros. Sofri muito. E eu, de novo, tenho uma característica de estudar bastante, né? E vou chamar nerd, né? Um nerdzão, só que de vez de ser nerd de game, de tecnologia, eu fui sempre um nerd da área comercial. Lógico que hoje eu consigo entender bem a parte tecnológica, mas eu sempre fui mais de entender quais as metodologias eu tinha que colocar na esteira comercial, para que a esteira comercial fosse mais pujante ainda. Então eu pegava aquelas ideias e passava para o time de software a produzir aquilo ali. Então acho Qual que é a tua formação? Eu sou administrador. Administrador. Eu fico tentando imaginar, cara, porque eu também sou administrador de empresa, tipo, e eu não conheço nada de software, de como funciona. Esses dias atrás a gente estava até vendo o Felipe lá, que tá trabalhando com IA também, montando os bots lá e programando e tal. E no início, assim, para você teve que mergulhar um pouco, estudar um pouco sobre isso também, sobre programação, essas coisas, tal, para você ter... Porque
eu como leigo nisso aí, eu falo, cara, como é que você conseguia dar o drive pro cara, né, ali a direção, né, pro cara, e para ele conseguir entregar aquilo, né, e você saber que aquilo era possível de ser feito, né, de ser executado. Então você minimamente tinha que conhecer alguma coisa. Eu estudo muito até hoje, mas eu sou cada vez menos enrolado. Mas enrolado eu sou, né? Porque quando você não tem hard skill, não tem a força ali naquela tecnologia, até porque em tecnologia tem várias linguagens, vários jeitos de produzir. Às vezes e aí eu não tenho como fugir mesmo do inglês, uma squad ou um esquadrão que a gente tem, que faz o CRM, outro esquadrão que faz o site, aí eu tenho outro esquadrão que faz o ERP, que faz a gestão de locação. Aí eu tenho outro. Cada esquadrão, talvez ele fica mais potente se ele produzir numa determinada linguagem. Então acaba que você precisa saber um pouco mais sobre a tese e a engenharia por trás. Então você precisa entender a tese do business, depois qual é a mentalidade com que a gente vai produzir aquilo tecnologicamente. Mas no final, para mim mesmo, daí ia ter cada vez mais pessoas de confiança de que traduz a tua cabeça em software. E aí a gente tem times, né? Tem um time de produtos que ele fica entre o comercial, que somos nós, ou que fica pensando o que tem que ser feito. Esse time de produto, ele não só vê o que eu estou pensando, porque eu posso estar errado, né? Como ele valida com os clientes. Hoje fica cada vez mais fácil fazer um protótipo com o cliente, ver o que você pensa, o que você pensa, para depois chegar numa metodologia e aí passa para prototipação, da prototipação, aí fica mais fácil, porque ele é um meio do caminho entre as cabeças de quem está no mercado com quem está lá codando de fato. Então, esse produteiro é o cara que ajuda muito a fazer esse meio de campo. Eu tenho bons produteiros hoje comigo. Antes não tinha, não. Antes era na raça, antes era eu e o Marlon. E hoje, quando a gente fala de uma empresa do porte da Superlógica, a gente tem um fantasma que chama-se abrir ticket, né? Nós que estamos aí do outro lado como clientes imobiliárias. E a gente sabe que também é muito difícil de você, apesar de ser um produto /serviço altamente escalável, e essa é sempre a intenção de uma solução que envolva tecnologia, como é que você consegue dar conta com o seu time de entender as particularidades e as peculiaridades de cada operação, até porque a gente pode até entrar nisso, nós temos não só do ponto de vista de processo, diferentes, em imobiliárias diferentes, como a gente também tem a questão comportamental, que daí é diferente, é o soft skill de cada mercado, né? Você falou dos hard skills, a gente tem os soft skills de cada região, né? Cada região tem uma mentalidade, uma forma de absorver, de entender, de administrar as informações de mercado, de se comportar, o corretor se comporta diferente, o cliente se comporta diferente, o produto é desenvolvido de forma diferente, né? O produto, eu falo, o imóvel, né? E como é que você consegue atender e ter sucesso e continuar, garantir que a empresa continue crescendo em escala? É uma fábrica, né? Então, quanto mais produtos você abre, mais produtos podem ter problema ou mais produtos precisam se adequar à realidade de cada cliente. Então, se eu for simplista, né? Lá a gente tem, estou falando de produtos principais, são mais de 14 só na área imobiliária, mas tem o CRM, tem o RP, tem o site, tem o boleto, tem o split, tem o cartão, enfim... Tem o seguro incêndio. Quanto mais você vai abrindo, mais a chance de ter ticket. Para ter uma noção, a gente precisaria ter um call center lá dentro. É lógico que a gente tem acho, quase 300 pessoas no time, que é a massa mais pesada da empresa. Hoje nós somos em 1.200 na empresa. E o time de suporte é um time super que drive a empresa. Porque quando a imobiliária abre um ticket para a gente, ele é muito custoso. Muito custoso de diversas formas, mas a principal é porque o cliente tem alguma frustração ali. Se ele tem alguma frustração, a gente tem 3 camadas, que a gente chama de N1, que é o ticket básico, que às vezes é uma dúvida, mas quando eu vejo que aquela dúvida não é tão simples, eu tenho que jogar pro N2, que daí já é uma coisa mais técnica, e, não consegui resolver, eu tenho que jogar para um cara técnico, um desenvolvedor mesmo. Então, são 3 filas. Quando eu tenho muito problema de N1, a gente vai categorizando esses tickets, imagina que a gente tem, no mercado imobiliário, só na nossa vertical imobiliária, 10 mil tickets no mês. 10 mil. É ignorante, é muita coisa. Desses 10 mil tickets, quando eu tenho muito problema nenhum, eu tenho um problema de treinamento. Então, eu não estou fazendo vídeo corretamente, eu não estou treinando, ou o software, eu tenho que passar essas dores do cliente que a gente categoriza como se fosse um gráfico de pizza, e falando assim, X% teve essa dúvida aqui. O que a gente tem que fazer no software para que ele não tenha mais essa dúvida? Porque está doendo no cliente e custa caro para a gente.
Porque cada vez que o cliente nos aciona, está vazando dinheiro da empresa. Vazando dinheiro da empresa, seja porque eu estou gastando gente para atender aquele ticket, seja porque daqui a pouco o cliente vai me dar um churn, vai me dar uma queima. Ele vai sair da empresa e quando um cliente sai, é a pior coisa que acontece, porque ele sai e ainda te fala mal de você. Então, e num mercado que é finito. Nós temos 20 mil imobiliários que fazem locação no Brasil e 40 mil ao todo. Então, esse mercado é finito. Eu não posso me queimar com as imobiliárias, né? Então, no N1 a gente faz muito isso. Categoria de o que eu preciso treinar e como eu preciso escalar treinamento. Quando transborda para o N2, se eu tenho um problema que se está massivo de uso e se a ferramenta está travando, o que eu preciso fazer para travar qualquer que seja esse produto para que a imobiliária não tenha mais essa dor. E no final, a tecnologia é bug mesmo, que daí ele passa correndo todas essas duas filas. Eu preciso parar a empresa inteira, fecha a porta, arruma aquele problema. Se o site saiu fora do ar, se... às vezes tem problema que às vezes nem é nossa. Na Amazon acontece problemas igual acontece com a gente. E eu sou uma cadeia. Se parar lá na Amazon, para comigo, que para para o cliente, caos total. Então a gente precisa ficar criando aqueles guardrails assim, para conseguir fazer com que a satisfação do cliente seja o final. Como que a gente pensa hoje lá dentro da empresa? Que empresa de tecnologia, assim como todas as empresas, ela passa por mudanças. No mercado de tecnologia, hoje, tecnologia por si só é commodity. Então, você pode nos contratar a empresa Universal, você pode contratar o Vista da Loft, você pode contratar, enfim, qualquer outro software, né? Então, e fica cada vez mais difícil você ter diferenciais no software. Então, o que a gente entende é o seguinte, que se a gente pensar na relação fornecedor-cliente, eu já estou perdendo, porque todo mundo faz isso. E a gente passa num momento de alta tecnologia com a IA, mais pela humanização. Acho que vocês veem lá nos stories, eu rodando o Brasil inteiro atrás de imobiliária, porque eu tenho que ter uma relação com o cliente de ecossistema. É o quanto que nós da Superlógica ajudamos a G1 a ganhar mais dinheiro ou mais mercado. Como que eu faço a G1 ter mais satisfação com o proprietário dela? Como eu faço a G1 vender mais? Como eu faço a G1 locar mais ou custar menos para gerenciar uma locação de imóvel? Porque se ela ganha mais dinheiro, por conseguinte, eu ganho dinheiro junto com ela. Ela está bem, eu estou fazendo ela ficar satisfeita, que é um pouco do mercado bancário fez isso. Você vê o BTG Pactual e a XP, eles fazem esse modelo de ecossistema. Os G20, os Expert, como está acontecendo hoje da XP, que é envolver todo o ecossistema de clientes dela para entender o que eles estão precisando para ganhar mais dinheiro, porque se o cliente ganhar dinheiro, ele vai ganhar dinheiro também. Então, acho que passou por um momento em que as empresas de tecnologia estão mirando mais serviços do que a própria tecnologia. E falando de mercado, né? Mercado imobiliário, você que está rodando por aí, está vendo muita coisa acontecer, o que você tem visto sobre amadurecimento dos mercados, a forma como o cliente tem se comportado, a velocidade de vendas, principalmente porque a gente está passando por um ciclo de baixa, né, no mercado, por conta do cenário macroeconômico, onde você vê que estão os desafios e também as oportunidades para a gente conseguir... Você falando como ex-imobiliarista, como homem de vendas, dois. E como também... Quando eu passei o primeiro ciclo forte do mercado imobiliário, foi 2016 para 2017, foi o governo Dilma. E agora a gente passando um novo ciclo com a Selic até mais alta do que naquela época. Muda o jeito que as coisas acontecem. E hoje é muito mais intenso do que foi no passado. Talvez no passado foi muito pesado financeiramente para as incorporadoras, que não tinha como devolver que tinha que devolver todo o investimento que o cliente tinha feito, quebrava a incorporadora, e isso ficou histórico. Agora, com essa Selic alta, o que eu vejo é que naquela época já acontecia, eu como imobiliarista, de corretor ter pegado um ano antes, porque no Brasil é muito rápido as oscilações. 1 ano antes, 2 anos antes, era o iê do mercado imobiliário. Você vendia tudo. Qualquer um vendia tudo. Minha sobrinha de 14 anos passasse com a caneta em cima da orelha, ela vendia um imóvel. Fácil, fácil. Eu brinco, eu falo que você botasse um cone na frente na época da ferramenta de chat, o cone vendia. Porque o cliente... ano que era isso? 2014, era um iê, cara. Porque é muito mais o cliente do mercado imobiliário. Depois a gente vai falar o porquê disso, mas é muito mais o cliente que compra do que o corretor que vende. Eu escolho o que eu quero comprar. Porque é uma decisão de compra tão pesada para minha família, porque eu vou pagar aquilo 30 anos. Eu não posso errar aquela compra. Então, não é um negócio de uma calça jeans que você compra por emoção. A não ser que... E mesmo que você esteja num momento diferente da pirâmide de Maslow ali, de
Já não estou mais pensando em sobreviver, eu estou pensando num mercado de alto luxo. Ainda assim, é o imóvel que minha família vai morar. Eu penso muito para comprar aquele imóvel. Então, é muito mais o cliente que compra do que o corretor que vende. E aí, aquela época, estava com um excesso de crédito, então o corretor achava que, venda pra caramba e acha, o brasileiro é fácil, ele acha que a gente é uma autoestima alta, autoestima alta é foda. O brasileiro tem uma autoestima e ele acha que rasamente ele já sabe tudo e que ele já sabe vender e agora então, aconteceu muito na minha imobiliária, agora eu vou abrir minha imobiliária, porque de vez de ganhar 1/4 da comissão da venda, 1/3 da comissão de venda, sei lá, eu vou ganhar sozinho aquilo ali. Era de cacho. E aí quando veio o governo Dilma, ninguém compra, e aí você precisa de fato saber vender, você precisa saber atuar, e aí ficava quem é corretor e quem estava corretor e saiu fora. O que eu vejo diferente nessa crise agora é que o mercado ele é ultra mais competitivo do que 2016. Passaram 10 anos. O mercado é muito mais competitivo. E antes você... Ilustrando isso daí, eu gosto de fazer ilustrações ácidas. Ilustrando isso que você está falando, eu vejo que é basicamente assim. Hoje, o desafio não é mais matar o leão por dia. É você desviar das antas para chegar no leão. Porque matar leão a gente sabe. Não. O problema é você desviar das antas para chegar no leão e dar o golpe. Não, hoje está muito mais pesado. Assim, o corretor hoje... Tá rindo do que, Maurílio? Tô pensando que são as antas. O que eu vejo de muito pesado, que eu tenho viajado no Brasil, é que em algumas cidades menos agressivas, ou que tem menos conhecimento rodando, vou chamar assim, antigamente eu ia lá e montava minha imobiliária, o máximo que dava era eu me lascar, não vender nada, também não investia muito, não investia quase nada, porque o cara ia lá, abria na época era o Facebook, não era o Instagram, né? Abria um Facebook, uma portinha ali e tal, não custava tão caro, e chegava o aço e havia que não era bem aquilo, porque eu estava saindo de corretor para ser um dono de imobiliária, se lascava e estava tudo bem. Tava tudo bem não, né? Mas o cara não perdia muito. Hoje, pro corretor ele abrir uma imobiliária, ele precisa de um conhecimento muito pesado. Porque ele não é... Ele sai de um conhecimento muito leve, porque ele sabe menos do que o corretor de antigo. Eu acho que o corretor antigamente sabia mais, tá? Opa, Sim, sabia mas mais. Sem dúvida. E ele sai de um conhecimento... E não é só sobre o mercado, sabia muitas coisas porque ele se preparava mais. A galera fica rodando no Instagram e fazer, não estuda. Hoje é lógico, a gente tem tecnologia, a gente tem que usar... Não estou dizendo que o corretor precisa saber usar um HP, porque hoje você dá um prompt no chat, ele te dá a resposta. Você quer fazer uma simulação de financiamento, uma projeção de correção monetária, de taxa de juros... Na época que eu comecei, era HP, você tinha que saber fórmula da HP e tinha que entender minimamente de matemática financeira. Beleza, essa é uma skill que você não precisa mais ter porque você tem a tecnologia jogando em seu favor. Mas o que eu vejo que hoje acontece muito é a falta de interesse do profissional de se capacitar minimamente no sentido de conhecer mercado, de conhecer o que ele está vendendo. O produto que ele está vendendo, o corretor não lê contrato. O contrato é uma coisa que está todo dia, faz parte do processo de venda. O corretor não lê contrato. Se o cliente vem tirar uma dúvida com você básica, o corretor não sabe tirar, ele vai pedir ajuda para os universitários. E aí, isso quando a gente não tem o problema de capacitação, de comunicação básica, que é saber falar idioma nativo, né? Que pode parecer arrogância isso da minha parte falar, mas, cara, você vê que as pessoas não sabem se comunicar de uma forma decente. E aí gente se auto-intitulando especialista em imóveis, especialista em alto padrão, que não tem cancha para... Isso é triste porque eu nunca fiz outra coisa na vida. Eu, diferente de um engenheiro e 2 administradores, minha carreira profissional de verdade começou no mercado imobiliário. A minha também. Não, então, mas eu quero dizer, eu não tive uma formação superior, né? E o mercado imobiliário foi o que me garantiu construir a minha carreira sem essa formação. Mas não foi sem fazer necessidade, não me orgulho disso. É mais o lance de, eu busquei compensar o fato de eu não ter me capacitado numa academia superior, no sentido de ter buscado ser uma pessoa que entendesse bastante, ou o máximo possível, do mercado que eu atuava, né? Assim como você não consegue, vamos pensar numa coisa bem crítica, você não consegue ser um médico ou um advogado se você não estudar e se preparar para isso, e você passa por fases que são muito
são muito difíceis. Você precisa realmente se preparar para você começar a pensar em atuar. Mas hoje esse o corretor tropeça na porta da imobiliária, levanta com o crachá no pescoço. E na realidade o cara já quer ganhar como um médico, né? Ele já quer ganhar como um advogado bem sucedido. E isso é uma coisa que a gente fala muito, principalmente ali dentro do nosso time, que assim, você precisa se capacitar e tem um tempo para isso. Você não vai sair ali, né? Salvo raríssimas exceções, mas normalmente a pessoa que já começa a ter uma performance, né, já desde o início, ela já tem uma formação, ela já vem de outros trabalhos aí, e a hora que ela começa a trabalhar no mercado imobiliário, ela entende. O Maurílio é um case desse, né, que já era engenheiro, já tinha outra profissão, já trabalhava com método, com, né, organização, e aí quando ele aplicou aquilo da engenharia dentro do mercado imobiliário, aí ele teve êxito, né? Então, eu acho que isso, na nossa profissão, infelizmente, ainda está banalizado. Mas a minha preocupação está que antes a gente ainda sabia, o corretor minimamente sabia algumas coisas, não era tão bom, a gente chamava de calça branca, hoje é os calça curta, né? Com calcinha curta, sapato, passa o dedo na bancada do imóvel. Mas ele manja muito mais de Instagram ou manja de Instagram, ou fica rolando o dia inteiro o feed. Ele não lê um memorial descritivo, mas rola o feed o dia inteiro e acaba não estudando. Tudo bem o fato do cara ser um influenciador, quer se posicionar, eu acho maravilhoso. Isso é uma coisa que a gente acredita que é um dos meios de sobrevivência. Acho bom, desde que ele saiba o que é o Corian e o que é um Silestone. Ele chega num imóvel de alto padrão, ele se intitula alto padrão, mas ele não sabe um acabamento. Então ele roda o feed o dia inteiro, eu acho que tem que rodar, tem que fazer, porque é o nosso meio de comunicação atual. Mas não só isso. Mas ele nunca foi numa loja de material de acabamento para aprender o que é um acabamento, ou ele não sabe... o problema é que a base do conhecimento, da formação ou da atuação do cara, ela se limita a essa pirotecnia digital que está se fazendo. E aí na hora que você vai conversar ou que você vai se aprofundar no sentido de se relacionar com essa pessoa comercialmente, você percebe que não tem, é espuma. É igual você ver mulher fake news no Instagram, que você olha no Instagram, você fala, pô, que bonita. Daí você encontra com a pessoa pessoalmente, você não reconhece. Você é o galã, Eu tô falando galã. Você não reconhece intelectualmente a pessoa, porque ela parece uma coisa que ela de fato não é. O fechamento do que eu penso aqui, voltando, né, naquela crise anterior de 16 para de agora, é que para o corretor ele sair de uma imobiliária, ele vai precisar pensar mais vezes hoje, né? Porque ele não sai de uma imobiliária para ser um dono de uma imobiliária, porque suas habilidades são totalmente diferentes. Ele precisa ter habilidade agora de gestão, ele precisa ser um empresário e, sobretudo, no momento que a gente está, ele precisa ter um capital de giro muito grande. O capital, saber empregar bem o capital, ele precisa ser um bom financista, porque a habilidade em ser um dono de empresa... Ou ter capacidade de pagar para alguém fazer para ele, minimamente. Saber coordenar, enfim, é ser um empresário. Ele precisa saber delegar, ele precisa saber contratar, ele precisa ter capital, ele precisa fazer girar, porque parece loucura, mas... Tem liderança também, né, mano? Se você pensa em abrir uma padaria, você sabe que você vai precisar de um capital de giro e de um investimento inicial. Agora, você vai abrir uma imobiliária, onde o cara não vai comprar um pão, ele vai comprar a casa da vida dele, que ele vai passar 30 anos pagando, e você acha que você vai montar uma empresa sem investir, sem ter um software bom, sem ter uma boa estrutura? Isso não faz mínimo sentido. Faz mínimo sentido. E aí o que se vê ou pessoas, infelizmente, o mercado minguando com essas pessoas, ou outras... ou o que eu vejo de melhor que está acontecendo é as empresas se unirem, né? Que pegar algum modelo de Alphaville, que eu acho que é mais bem instagramável, bem YouTube. Você vê a Mônica Poplavski, o Felt, a galera, essas empresas de fato se juntando para vender, duas empresas grandes juntando para vender um imóvel, o que a gente está fazendo em Londrina agora com o Nil, né? A gente está unindo os imobiliários aí para ganhar força. Igual você falou, né? A gente está num momento aí que está criando muitos autônomos, né? Então ficou fácil vender lançamento. A gente forma o corretor simplesmente sai. Estava fácil, né? Agora com a Selic do jeito que está, não fica mais fácil, né? Então volta a ter a debandagem de volta do corretor autônomo para dentro das imobiliárias, porque ele passa um mês, não vendeu 2, não vendeu 3, não vendeu 4, não vendeu. Aí ele precisa do peso da marca, do peso da responsabilidade da imobiliária para com o proprietário. Ele já vê que não é tão fácil, porque
o imóvel de lançamento ele começa a ficar mais distante, porque em crise eu preciso comprar para agora, ou eu tenho que deixar de alugar agora, é o prontos que acaba... travando mais. Retroalimentando a máquina, né? Então, se o cara não voltar para onde tem um portfólio, ele sente a dificuldade. Ou ele precisa estar com muito tempo de rodagem, com a tese que eu imagino que tenha que ser, que é a de gestão patrimonial do proprietário, né? Que é a ligação de ter uma imobiliária que tem um diferencial competitivo frente às outras, de que eu não estou cuidando do lead, mas eu estou cuidando do proprietário do imóvel. Eu acho que é legal desenrolar um pouquinho nesse assunto aí, né, Manuel? Porque isso é uma coisa que a gente trata muito ali na G1, a gente vem falando, inclusive colocando ações dentro da empresa. Não sei se cheguei a comentar com você em outra conversa que a gente teve, mas a gente está olhando muito para dentro, principalmente aqueles clientes que já fizeram negócio com a gente. Por afinal de contas, eles já são proprietários e já são clientes G1. Então, ninguém melhor do que o cliente que já teve a experiência com a gente para propagar, indicar e a gente manter ele dentro de casa satisfeito. Porque, infelizmente, o corretor ele também tem muito disso, né? Ele vai, faz a venda, resolve, coloca a comissão no bolso e esquece do cliente. A dopamina barata do corretor é o lead ainda. Exatamente. Na minha cabeça, eu sei que é mais difícil porque ele é longoprazista, mas devia ser o proprietário, não o lead. Porque o lead você vai lá e dá um feedback para ele, mas ele tá com... Ele pode, lógico que se você fizer um bom atendimento, e deveria ser feito assim, ele fica lastreado a você, ao seu atendimento, porque senão ele vai na tua imobiliária, daqui a pouco ele vai em outra, ele vê uma oportunidade, ele vai em outra, mas o proprietário do imóvel, é engraçado que o corretor, ele se dedica ao lead, mas ele não se dedica ao proprietário que ele acabou de captar o imóvel. Sim. É muito raro. E também, algumas imobiliárias que não têm a metodologia, cria-se a metodologia de fazer o follow-up, ou fazer dar o retorno ao lead que foi ao imóvel, mas não dá o retorno ao proprietário, ou não cria metodologias para dar grau de liquidez maior ao imóvel, porque é ele quem vai acabar pagando a comissão da imobiliária. Então, eu acho que está na hora do mercado parar para pensar que a gente tem um marketplace offline, né? Que eu tenho o proprietário de um lado e o lead do outro, e que eu tenho que dar muita atenção, talvez até maior, para um lado da balança, porque ele confiou o imóvel dele, ele é o patrimonialista que deixou o imóvel com a gente. Mas você não vê uma rotina exacerbada das imobiliárias, e nessa rodagem que eu estou fazendo no Brasil, cada semana eu estou numa parte do Brasil. Você vê que quem tem mais força nas metodologias de funil de captação e funil de devolução ao proprietário tem mais taxa de sucesso em vendas do que as imobiliárias que não tem essa gestão patrimonial. Cara, isso é muito interessante porque o corretor ele tende a realmente fazer um follow-up, acompanhar muito mais o lead. Isso daí, e isso acaba prejudicando a própria carteira da empresa também, tudo, né? Então, eu acho que isso é uma baita dica aí para os corretores que estão assistindo as imobiliárias. Porque eu né? acho que mesmo sendo difícil, a gente tendo o desafio eterno de implantar a cultura de lead na cabeça de vendedor, de uma forma geral, lead não, de CRM. Falei de CRM ou lead? Lead, você falou. É de CRM que eu quis dizer. Que aí é gestão, autogestão, e aí isso, lógico, cada um fazendo a sua autogestão, a gente tem uma gestão coletiva da carteira da empresa. Já é difícil o corretor fazer isso, a gente conseguir reproduzir isso com os clientes compradores, a ponta, né, que seria o lead comprador. E eu vejo que no proprietário é pior ainda. Eu acho que a gente tem menos, hoje, em proporção, menos leads desatualizados do que imóveis desatualizados. Acho que os imóveis são mais desatualizados do que os leads. E pensa que num momento de difícil liquidez, quando eu me ponho ao lado do proprietário, eu posso criar um diferencial, que ainda na cidade de Londrina não se tem a cultura muito fluida da exclusividade, mas quando eu dou mais feedback, eu recebo mais feedback da G1 do que de outra imobiliária, eu estou mais aberto a te escutar para uma baixa de preço. Eu estou mais propenso a te escutar para uma exclusividade momentânea de 3 meses, porque vocês fizeram um estudo e mostraram que o meu imóvel está mais ajudando a vender outros imóveis do que vendendo o meu próprio. Mas
E eu puxo essa responsabilidade para a Superlógica também, né? A gente tem discutido muito isso dentro de casa, que o nosso software mesmo está preparado para fazer o que o mercado quis. E não o que deveria ser feito. A gente está preparado para você fazer um follow-up no lead, não no proprietário, que é o que a gente está trabalhando internamente dentro de casa. De lançar o software que faça a gestão do proprietário e não faça a gestão do lead. Até uma coisa que o time comentou do software, o time do Manuel está assistindo aí, da gente ter algum tipo Olha o cara abrindo o ticket no episódio do podcast. É assim que é bom, velho. O pessoal do Superlógica adora G1, velho. Ter algum local que fala lá, quando o imóvel está atrasado, que o corretor ele consiga atualizar aquele imóvel de tal forma que ele não precisa entrar efetivamente editar o imóvel e ele tem um campo que ele possa atualizar e escrever, porque a gente bate muito em cima do time a importância de acompanhar tudo isso que você falou, Manuel, de estar próximo, de repente você conseguir abaixar o valor antes dele passar para os outros, né? E tem um detalhe também, que na medida que você se relaciona e dá feedback para esse proprietário, quando você pegar uma proposta, a chance dele te ouvir como profissional e de você conseguir fazer uma negociação, bem feita ali, né, enfim, que atenda as duas partes, mas que ele não esteja tão difícil de negociar, né, o proprietário, é muito maior, cara, uma vez que você estipulou aquele relacionamento. É diferente do corretor que às vezes pega um imóvel, aciona o nosso time de marketing. A nossa fotógrafa, ela é uma arquiteta, cara, sabe? Tipo, custa caro. Aí vai lá a arquiteta e vai drone, vai isso, vai aquilo, faz todo aquele trabalho. É lindo, você mostra pro proprietário. Só que tudo isso, todo esse investimento que a imobiliária faz, tudo isso aí vai pro chão, cara, quando você deixa de dar o retorno pro proprietário dali um mês. Sem nenhuma visita, não teve nada. O cara fala, os caras fizeram todo aquele estardalhaço e não teve uma visita. Só que aí o pior não é não ter uma visita só. É o corretor não ligar e não dar o porquê, né? O reporte, por que não está tendo visita? É uma situação mercadológica? É o volume de condomínios horizontais que está saindo e o mercado está olhando para isso? É o que está pegando? Mas aí, de novo, né, o corretor que é corretor, né? Ele tanto cuida bem do lead quando ele cuida bem do imóvel em si. Ele quer dar o feedback ao proprietário. Agora, a maioria do cara que está corretor, ele quer captar, até porque a imobiliária dá toda a atenção para ele, seja no lead, a imobiliária, é o gestor dele que fecha a venda, é o time de contratos que vai lá e faz o contrato. Na captação, ele vai lá, ele capta um monte de coisa, se é que ele capta, mas ele vai lá e capta um monte de coisa porque ele sabe que é o time da imobiliária que vai fazer todo o estrutural. E ele fica na volumetria, na roleta da loteria de quanto mais lead eu tenho, mais vendas eu posso sofrer, quanto mais imóveis eu capto, mais... E geralmente... mais vendas eu posso sofrer. Alguém vai acabar vendendo o imóvel que eu trouxe pra dentro. Eu fico pé da vida ainda com aquele corretor que fica saindo de uma imobiliária da outra porque ele não tem um relacionamento com tantos proprietários, mas aí ele vai lá, ganha um relacionamento da imobiliária A, depois ele muda para B, daí eu começo a ter pelo menos uns 10 proprietários que eu conheço, traz o imóvel para cá. Depois ele conhece mais 10, 20 proprietários aqui da carteira da imobiliária B, ele vai para a imobiliária C, que daí pelo menos ele conhece 40, 50 proprietários, daí ele pode sofrer vendas, né? Não sei o quanto que aqui tá rolando isso, porque eu já tô com a barriga um pouco fora do balcão, mas eu fico emputecido com isso aqui, né? De o cara... Isso aí, pra mim, é roubo de carteira, né? Mas... E o cara não pensa na marca dele próprio, né? Porque o cara fica mudando de casa em casa. Como que o cliente vai lá, o cara, corretor da G1, aí no outro dia tá em outra imobiliária. Onde que eu vou encontrar o cara, né? Tipo, não fideliza. Cria raiz, né? E aí, de novo, né? Você acabou de falar um negócio super importante, né? Olha como o mercado já tá difícil quando você está estruturado. Você tem drone, você tem fotógrafo que é arquiteto, e aí a camada de software que vocês gestionam. Então você vê que designer. Ter uma imobiliária não é simples, né? Então como é que você vai competir? Eu acho que a gente tem que estar pensando aí qual é o diferencial tangível, competitivo a minha imobiliária tem frente às demais, porque senão você vai ser mais um na fila do pão. E aí você pode dar a sorte de dar certo a tua imobiliária, ou não, mas eu não acredito nessa sorte, né? Essa sorte aí você tem filho para cuidar, cara. Você não pode contar com a sorte, você tem que ter certeza do que está fazendo. Então, estude mais, se prepare mais, planeje mais antes de sair fazendo as coisas ao léu, né? E por que eu digo isso? Porque eu do meu ponto de vista de Superlógica, eu preciso que o nosso mercado imobiliário ele esteja bem estruturado.
uma empresa nascer e quebrar é péssimo pra gente, é péssimo. Então, até porque o teu produto ele fica subutilizado, né? O seu produto ele acaba sendo subutilizado pelos seus clientes. Isso deve ser horrível para vocês, porque eu imagino que tem muita subutilização de recursos, de ferramentas. Não, e o churn maior que essa saída de cliente é assim, 90% é o cliente que começa, tem 10, 15 imóveis sob gestão de locação, sai, fecha. Ou ele vai lá e volta para uma imobiliária. Ou o cliente Mas vocês conseguem ter esse nível de informação? Todo, total. Se o cara tá voltando para a imobiliária? Sim. Isso é importante, né, cara? Até porque ele se cadastra no software com nome e sobrenome dele para você liberar o login do CRM, e também ele se cadastra dentro da imobiliária com nome, sobrenome, e-mail, tudo. Então a gente começa a cruzar a base. Mas eu não tô querendo ser aqui, tem uma história da vaca sagrada. Se é vaca sagrada, que você não pode abrir uma imobiliária. Eu quero que as imobiliárias tenham mais imobiliárias, que sejam por diante, mas eu faço que isso seja intencional, que seja seriíssimo isso, né? Eu não tô aqui desencorajando o empreendedorismo. Eu quero que tenha empreendedorismo, mas um empreendedorismo saudável, um empreendedorismo pensado, estruturado. Eu acho que tem que ter uma questão de análise crítica e pessoal, porque você... aquela ilustração que eu acho legal se fazer, a chance de um puta chefe de cozinha ter um restaurante de sucesso é menor do que um cara que tem visão empresarial, abrir um restaurante e trazer um bom chefe para fazer aquele restaurante dar certo. Porque o cara vai saber fazer a comida, mas não basta isso, né? É igual o corretor, não basta ele ter ser um excelente corretor e tal, e não quer dizer que ele vai ser um excelente gestor imobiliário. E tem que ter uns cenários, né? Assim, se já é difícil você abrir um business numa hora de onda boa, se abrir agora no momento ruim é porque você está empreendendo por necessidade. O empreendimento por necessidade é o que você faz as coisas, você pula etapas sem pensar, sem criar um plano de negócio, sem ir lá no Sebrae, sem ali fazer benchmarking, sem criar qual seria, sei lá, um Canva da tua empresa, onde seriam os diferenciais que eu iria atacar. Não, você vai lá, simplesmente abre e se lasca, né? E eu tô me preocupado aqui querendo encorajar que as pessoas possam fazer isso, mas de forma intencional, mas desencorajar se for para fazer as coisas de qualquer jeito, né? As coisas de qualquer jeito. Eu tô aqui na minha posição de ecossistema de software mesmo. Eu fico preocupado com o cliente quando o cliente não cresce, né? Sim. E então a gente quer ver o mercado nosso, quando parar de ficar assim, o mercado americano é o fudidão e o nosso mercado aqui imobiliário ainda é ruim. E a gente fica com essa síndrome de coitadismo brasileiro. Se olhar para o mercado bancário, o nosso mercado bancário é ultra mais estruturado do que o mercado bancário americano. O Pix aqui funciona excelentemente bem, cartão de crédito, banco abre conta num dia, tá tudo muito bem. A gente não precisa ter síndrome. Eu acho que pegando... não vou pegar um gancho. Não vou pegar um gancho. Traçando um paralelo. Pegar um gancho é um chavão do Vinícius. Eu vi das plaquinhas que vocês fizeram. Isso que você falou do mercado imobiliário americano, comparado ao mercado imobiliário brasileiro, eu acho que o que acontece é uma... infelizmente, cara, é muito mais cultural mesmo, né? E isso daí... E a barreira de entrada da profissão também americana é muito maior. A barreira de entrada da profissão, meus pais, eles foram lá, eles estudaram muito para conseguir uma licença de real estate, e essa licença ela tem que estar vinculada a um broker. Aí meu pai foi e tirou a licença de broker, né? Lá para ele poder operar, né, imobiliário. Então, assim, tudo isso é muito mais organizado do que é aqui. E além disso, tanto a barreira de entrada, quanto, como o Renato falou, como também, cara, a própria atuação, né? Como consultor, o sistema que eles têm lá, o MLS, né, que é o sistema que te garante, né, a exclusividade, que você consegue gerir o teu imóvel, e qualquer corretor que queira ver aquele imóvel, ele tem que ser via você. Ele é uma espinha dorsal federal, é assim que funciona o mercado no país inteiro, né? É outro rolê. Mas assim, eu acredito que a gente tem espaço para fazer isso aqui. Isso tem a parte do copo cheio também, né? Porque quando lá você fica com mais dificuldade de você ter diferencial. Sim. Aqui, se ninguém faz, e você começa a se organizar, porque lá eles começam a se organizar do lado do listing, do lado do proprietário. Isso, e que é o que você falou. Né? Quando você começa a se organizar aqui e as outras imobiliárias não estão o fazendo, você vê que tem um diferencial, né? E aí eu vejo que já começa a surgir boas bolhas, como o mercado de Alphaville São Paulo, como o mercado do Itaim ali,
o pessoal da Bossa Nova, o pessoal da Agulha no Palheiro, o pessoal se juntando ali nas 7 grandes empresas daquele bairro ali, se juntando para fazer coisas, essas associações muito boas para cuidar do proprietário. Então eu estou vendo que no Rio Grande do Sul começou a ter, na região de Porto Alegre. Então eu estou vendo o pessoal começar a se articular para olhar para o listing único, deixar, se aquele proprietário é bem cuidado pelo Vinícius, deixa a G1 vai lá e cuida, eu vou lá e covendo junto com ele. Sim, todo mundo ganha, né, cara? E ganha o mercado, né? Ganha o proprietário que vai conseguir fazer com que o imóvel está mais líquido. Chegando aqui, assim, da minha análise, a gente puxou na Superlógica quais são os 2 principais problemas da venda no Brasil. E olha que loucura que a gente pegou assim, né? O Brasil tá entre o 8º e 9º maior economia do mundo, mas no mercado imobiliário é a 26ª. Olha que loucura. Ele é a nona economia do mundo, mas no mercado imobiliário é a 26ª. Sendo que o mercado imobiliário é 1/10 da economia nacional, tem um peso de 1/10, o Brasil tem 10 trilhões de gestão anual. O mercado imobiliário brasileiro é 1,1 tri, ou seja, 10% do mercado, da cesta de PIB brasileiro, é mercado imobiliário. Então, se o mercado imobiliário fosse melhor, o Brasil seria uma economia ainda melhor. É que o mercado imobiliário joga o Brasil para trás. E nesse estudo americano, mostra que 2 coisas travam o Brasil. A primeira é a falta de confiança no pricing. Primeira, eu não consigo saber se esse apartamento é 700 mil, porque não fui, ou se porque que o vizinho é 750 mil e os dois, nenhum vale 700 e nenhum outro vale 750. Logicamente, valeria, 600 mil. E aí eu me baseio pelo meu vizinho e não porque um broker me deu o real valor daquilo ali, porque não tem um estudo lógico sobre o cube, o metro quadrado, enfim. Então, o brasileiro, porque acaba que o que eu deveria, com o meu salário, conseguir comprar, eu não consigo porque os preços estão muito acima, porque eles foram valorados acima. E aí fica aquele negócio de, esse cliente desencaixa. E aí demora a transação. Esse é o maior gap do Brasil. Então, a falta de cultura de pricing no Brasil é uma lacuna gigante que tem muita coisa para trabalhar aí para ganhar dinheiro. Mas você não acha que isso daí está 100% ligado também à cultura latina mesmo, do brasileiro, de querer ganhar um pouco mais, de levar vantagem e tal? Mas pode ter alguma coisa... Eu só ganho a partir do momento que eu liquido. Exato. É a falsa impressão, porque né? Na hora que você mostra com categoria que... A verdade que preço de imóvel no Brasil, de anúncio, ninguém considera. Você olha aquilo lá, pensando, você vai ver o anúncio de um imóvel de 700 mil, você já sabe que você não vai comprar aquele imóvel por 700 mil. Aquilo lá é pedida. Mas veja... O povo tem o termo pedida. Mas não é o preço, não é o valor. Mas que seja pedida. Não, mas é horrível isso. Porque... É horrível, mas imagina que quem sabe mais de mercado imobiliário londrinense? Porque eu vendo meu imóvel em Londrina, não vendo em São Paulo. Sim. O Zap, o LX, DataZap, ou a G1, que realmente fez... Quantas transações vocês fizeram ano passado? 364. Se eu chegar para o proprietário... Quase uma por dia, cara. Faltou uma. Vocês fizeram 364 transações, vou só fazer um projetado do ano de 25, vamos dizer que vocês fizeram 700 transações. Eu chego para um proprietário e falo assim, meu amigo, tem aqui 700 transações que nós fizemos. O grau deste imóvel aqui é para estar valendo Y. Você não precisa baixar mais do que isso, mas pelo menos você vai liquidar, vai realizar. O que acontece é que o proprietário, e acontece com todo mundo, tá? Que já vendeu imóvel, ele pede XPTO, eu tô nesse caso, e eu sei disso, que eu tô fazendo a mesma coisa. Você pede um negócio e você sabe que você vai... até tanto eu chegaria. Então por que você já não chega em tanto e fala assim, daqui eu não passo? Então, por isso que eu tô falando, isso você não tem preço, você tem pedida. Mas, de novo, é um pouco da culpa, muito da culpa da imobiliária. Porque a imobiliária não se posicionou como um advisor. Ela foi lá e captou, deixou o corretor ir lá captar. O gerente de vendas vai lá e ajuda a fechar uma venda, mas não ajuda a fechar uma captação. É verdade. É isso mesmo. Não ajuda a fechar uma captação, a gente fala assim, não, só no dia da reunião geral, todo mundo mete a boca que aquele lá não é o preço. Mas ninguém foi lá falar com o proprietário, com um estudo embasado, de que aquele não é o preço. Meter a boca na reunião geral de pricing, de apresentação de portfólio, é fácil.
Perfeito. E aí... Fala Deus, né? Fala Deus, né? Aí fala assim, porra... Eis que vejo um profeta. Aí parece Mas que o muito capto... bom, velho. Muito bom. A gente teve reunião ontem. A gente teve reunião ontem, eu tava lembrando do imóvel que eu falei justamente Ele isso. até ficou com a boquinha aberta assim, ó. Não, E caiu uma... Dá uma babada. Muito bom, depois faz esse corte. Não, e o problema é que daí você começa a inibir o cara. Porque eu vou lá e capto 10 imóveis e eu vou lá e sou sabatinado pelos meus colegas e o cara captou um imóvel. Tá, mas e aí, né? Porra, então cadê a ajuda aqui do meu gestor em me ensinar ou a imobiliária gerar uma tabela de preço no metro quadrado mínimo? Ou que seja um comitê de precificação. Um comitê de precificação. Pô, e se começa a falar que na imobiliária tem um comitê de precificação, eu começo a fazer uma subcultura dentro da cidade. Ó, lá na G1, cara, os caras vão me apresentar um relatório, porque você mostra pro proprietário que se eu capto o teu imóvel a 1 milhão, que é o que ele quer, porque o vizinho dele pediu 1,50 milhão, mas o imóvel vale 900 mil, meu amigo, não adianta eu frustrar a sua expectativa e a expectativa da imobiliária, porque eu também, cada imóvel que entra no teu portfólio, cada imóvel que entra no teu portfólio, ele custa. Ele tem custo, o imóvel que tem no teu portfólio. Porque imagina que você tem um marketing, 10 mil reais, 100 imóveis. Beleza? Você gastar? Quem vai fazer a conta? 100 reais por imóvel. Sim. E aí, se eu não tivesse os 1.000 imóveis, se eu tivesse 500, eu gastaria o dobro de investimento por imóvel. Porque esses outros 500 imóveis não estão à venda. E eu tô só tirando dinheiro do que eu deveria estar investindo para distribuir em imóveis que não estão à venda. Eles não estão à venda, esses imóveis. Então tá ferrando a imobiliária também. Então, amigo proprietário, cara, a gente não vai pegar o seu imóvel, mas quando você quiser baixar para esse preço, nós vamos fazer um imóvel que seriamente você vai estar vendendo em nós também. Então começa a virar uma relação de que o proprietário, passa 3 meses no imobiliário, ele não vende, 4 meses no imobiliário, ele não vende, ele falou, vou voltar lá na G1. Uhum. Porque os caras estão certos. E antes ele passar esses 4 meses na concorrência do que em você, porque você não está gastando teu dinheiro com ele. Você está desperdiçando o teu dinheiro em imóvel que não está à venda. E queima a tua empresa ainda. E começa com o tempo a virar de que, bom, eu posso procurar nos sites de busca de imóvel, mas eu vou primeiro na G1 porque, cara, toda vez que eu busco o preço aqui está mais assertivo. O preço está aqui não é mais assertivo, começa a canalizar o orgânico para dentro do teu site. Então eu acho que existe uma bola de neve que não é fácil de fazer, mas se fosse fácil todo mundo fazia. Sim. Mas que você tem que sujar a mão no barro ali e começar a fazer. Muito legal. Sou super defensor da gestão patrimonial. Mané, e falando um pouquinho de inteligência artificial, eu sei que a Superlógica aí tá olhando muito para isso, né? E como que isso aí pode e vai e está afetando o nosso mercado imobiliário aí, cara? Esse é um tema, que vai mudar muito, mas muito mesmo. Ele não é uma onda, um metaverso da vida que era uma febre, porque ele, de fato, mexe com a experiência do cliente, ele mexe com produtividade, ele mexe com diversas coisas, mas ele não é tão rápido quanto parece, por quê? Até produzir as coisas na IA, se pegar o ChatGPT, e para quem está vendo de usuário na primeira camada, ele já faz tudo sozinho, ele coda sozinho, ele faz site sozinho, até aí sim faz, mas quando você pega empresas menores, ela vai fazer mais rápido. Porque ela vai fazer os agentes criarem um conversador, um pré-atendimento para a imobiliária que vai linkar com o teu CRM. Porque ele não tem que cuidar da infraestrutura de CRM, ele não tem que cuidar de outra infraestrutura. O problema está que o custo aqui vai ficar muito alto. Mas também o problema é que essas empresas menores começam a espancar o teu banco de dados até que a gente fecha a porta, né? Por quê? Porque ele pega uma credencial sua, é como se fosse... Ele pede a permissão do seu usuário no CRM ou no RP para operar, para o robô operar. E isso tem uma brecha de segurança muitíssimo forte. Então, como a gente, lá na Superlógica, tem que fazer as coisas que a gente já está falando, a gente tem 5 mil imobiliárias no portfólio. Eu não posso dar passo errado, porque a gente já fez isso no passado, de ter um sistema que vai melhorando com o tempo, já foi a fase, que você toma uma porrada do cliente, que o negócio foi mal lançado, e tem coisas na vida que você tem que ir para frente. Já não é mais o tamanho da gente fazer essas coisas. Então, para nós, a IA vai ser disruptiva, totalmente disruptiva,
e eu vou chegar no porquê que eu acredito que ela vai ser disruptiva. Só que ela precisa ser extremamente bem estruturada é melhor você lançar ela muito bem estruturada do que você lançar aos poucos. Não dá para fazer pequenos ensaios, porque você pode bagunçar com o banco de dados de uma empresa. Imagina que você está dando licença para um operador ir lá e mexer em todos os teus dados. E ele pode alucinar. Se ele alucinar nos teus dados, ele manda boleto para o cliente errado, ele refala uma coisa errada com o cliente, ele deixa sujeira no teu banco de dados que você não limpa mais. Certo. Então, mas onde eu quero chegar? Que pós um momento de estruturação, e ele não vai ser tão rápido assim, porque você precisa estruturar muito bem a segurança disso. Até para conta de cybersecurity, você tem todo dia em empresa de tecnologia, você tem tentativa de entrada ali dentro para roubar teus dados. A gente sofre uma tentativa por dia no mínimo. No mínimo. Você vê aí que aconteceu, o maior roubo da história do Brasil ou do mundo foi a semana retrasada, levou quantos bilhões porque conseguiram entrar no sistema bancário brasileiro, sugaram o dinheiro das contas. Então, é um negócio que a gente se preocupa muito. Mas, passando a fase dura, que não é o iê que se parece, você vai ir plugando as coisas aqui, não é tão simples assim. Passando da parte do momento em que você fizer as coisas muito bem estruturadas, a imobiliária terá produtividade, por quê? Porque a parte de você se relacionar com o proprietário, você vai ganhar muito tempo para fazer o que eu imagino que tem que fazer, se relacionar com o proprietário. E a parte do lead inicial, que é muito topo de funil, que você gasta muito tempo da energia do time, em que o SDR fazer só a primeira camada do pré-atendimento, ela faz o pré-atendimento e já consegue agendar a visita muito bem. E digo que não vai ser no futuro que ela fala melhor que um corretor, ela fala melhor que um corretor. Ponto. Certamente, ponto. Já fala hoje. Nos testes que a gente faz dentro de casa, já fala hoje. Fala melhor com o SDR, passa para a próxima fase de agendamento de visita melhor do que um corretor e agenda a visita melhor que um corretor, mas longe. E dado que 90% das interações são por WhatsApp, esquece. Então, isso aí é ponto pacífico. Vai ter mais agendamento de visitas por imóvel. E talvez até o próprio cliente prefira estar falando com uma IA ali, nesse primeiro momento. E ela, de fato, é 24/7. De 24/7, você consegue ter IA com a característica da tua empresa, mais emotiva, ou mais, sei lá, pergunta mais detalhes da vida da pessoa. E por mais que a gente queira ensinar o corretor a fazer uma venda consultiva, começando pelo porquê, porque o que o cliente quer, um apartamento de 70 metros quadrados no Aurora, cara, é só minha sobrinha de novo de 14 anos com uma caneta atrás da orelha, entrar no sistema, selecionar nos fields e falar, eu tenho esses 3 apartamentos. Isso aí todo mundo faz. Porque o corretor na venda consultiva ele começa na segunda caixa, que é no o quê. A IA ela começa no porquê. Então, eu entendendo o porquê a pessoa quer comprar, e ela não falha em nenhuma dessas, dá mais base para eu passar para o quê, do que eu fazer a sustentação de produto para depois eu conseguir ter todas as argumentações para fazer o fechamento de venda lastreado no porquê. Pode ter viajado um pouco aqui quem não conhece venda consultiva, mas se lasca, tem que procurar aprender venda consultiva, quem não sabe. Quem não sabe, vá aprender a venda as 4 fases da venda consultiva. Porque daí quando eu sei o porquê, fica mais fácil de eu fazer o fechamento aqui na última caixa da venda consultiva. E aí ela não esquece de fazer isso. Ela é muito boa em levantar todas as objeções do cliente logo no início para falar, mas tudo que você me falou lá no início, esse imóvel cabe todos esses teus. Ela consegue pegar CPF, que o corretor não consegue pegar ou tem vergonha de pegar. Ela simula crédito sozinha para ver se esse cara, sem apresentar para o cliente, para ver se ele tem capacidade de compra ou não tem. Enfim, cara, isso aqui é coisa linda. Então, quando chega no momento da visita, em que você precisa, a IA não tira um corpo de A para B, vai precisar do corretor, mas o corretor vai passar por um novo desafio. Porque eu não posso quebrar a experiência do cliente que veio até agora com uma experiência belíssima com a empresa. Muito bom, cara. Agora, fiquem espertos, porque isso tende a diminuir o número de corretor que está corretor. Porque se eu não sou bem qualificado para uma visita, what the fuck? What the fuck, né? What the fuck are you doing here, né, cara? Então, eu acredito... Get the fuck out of here, né? Então, acaba que se eu não for um bom entendedor de percepções do que a IA me trouxe até a visita,
eu vou quebrar uma expectativa quando eu levo o cliente lá. Imagina eu ter que tentar perguntar tudo de novo que o cliente já respondeu. O cara chegar lá pra te conhecer e falar, cadê a IA? Ela não podia ter vindo aqui no teu lugar. Nossa, mas imagina que eu falei um monte de coisa, me interagi, nem sabia que não era um humano, que eu falei que eu tô grávida, que eu tô... Mas aí o ideal eu imagino, né, que a IA, assim, vai dar o prompt pro humano, né? Dá o prompt pro humano atender, né? Vai ter que ter um resumo ali e esse corretor vai ter que se preparar, né, minimamente. O que vai ter que acontecer muito é um preparo antes-visita, né? Antes da visita, eu me preparar muito e conseguir desencadear dali para frente uma experiência que siga o fluxo da minha jornada de experiência inicial. Então, eu acho que nisso o corretor tem que estar entendido de que o pré-atendimento, ou seja, a imobiliária ela tinha 1.000 leads no mês, ela tem, na verdade, de 1.000 leads, ela consegue fazer 100 visitas. Então, eu tenho que ter efetivo de corretores para atender 1.000 leads e não efetivo de corretor para ter 100 visitas. Será que em um ano eu vou precisar ter efetivo para atender 1.000 leads ou vou ter que ter um efetivo de corretores para atender 100 visitas só? É uma pergunta de que o corretor tem que... tudo está subindo a régua. Então ele vai ter que subir a régua em ser uma boa pessoa de entender humano, de ler com capacidade crítica. E criar conexão, né, cara? Criar conexão e ser um cara bom. E agora também a IA, ela pode até fazer o SDR ou a pré-prospecção de captação de imóvel, mas ela não vai fazer, porque agora a IA ela não só recebe, ela também, você passar o cartão de crédito lá na Meta, ela faz mensageria ativa. Então ela pode até prospectar clientes para captação de imóvel, mas quem se relaciona é um humano, né? Então o corretor de imóvel ele vai precisar se melhorar na parte de psicologia, de entendimento, de fato, porque a régua vai subir muito e muito rápido. Eu entendo que as imobiliárias... Você estima que para acontecer isso daí, quanto tempo mais ou menos? Não vai um ano. Não vai um ano? Não vai um ano. Legal, cara. E aí, eu estou falando isso no transacional, né? Sim. Fora que o transacional, a partir do momento em que eu vou fazer a captação de documentação, os Kanbans que eu tenho lá na área jurídica, a IA ela consegue não só captar a documentação de uma maneira mais assertiva pelo WhatsApp, como ela consegue mexer o Kanban. Né? Já captei tudo isso, eu passo para a próxima fase, eu entrego para o advogado ou não, né? O prompt já está feito com o advogado, ela mesma já cria o pré-documento, cospe os CCVs para os clientes, e aí todo mundo confere, ele já joga para todo mundo assinar e tá beleza. Eu acho que toda essa parte de agora, onde a gente se esforça mais, que a gente entende que no primeiro momento todo mundo vai em cima do pré-atendimento, isso aí vai enxurrar de gente querendo fazer e não tem muito diferencial competitivo. Mas o que a Superlógica tem de diferencial? Porque a gente é o dono do dado. Dado que eu sou o dono dos dados, eu consigo pegar onde é mais onde ninguém está. Que, por exemplo, na transação final aqui, eu mexer o Kanban para fazer o contrato, eu fazer a administração do imóvel de um jeito fluido e fazer todas as etapas que antes eu precisava de uma administrativa, é bola no gol. Porque antes eu precisava de X funcionários para fazer essa operação. Se eu já economizo pessoa para você paga pelo software. Paga. Entendeu? Então, você tem dois lados da IA. As IAs que elas vão aumentar faturamento, como o pré-atendimento ele pode aumentar faturamento e diminuir um pouco do custo porque você fala assim, não vou precisar de tanto corretor, mas o corretor, por não ser um custo fixo, às vezes não sente tanto na ponta. Você fica com medo de testar no início. Mas se eu tiro um custo fixo seu, você troca na hora. E como a gente tem os dados na mão, a gente está buscando mais aonde tem... E eu não estou dizendo que a gente quer tirar empregos das imobiliárias, estou dizendo que ao invés de eu pegar uma pessoa para ficar dando segunda via de boleto, 80% do tempo do imobiliário, eu pego esse tempo para me relacionar com o proprietário, fazer carteirização. Sim, você redireciona, você com reprograma. Um proprietário que está dentro da minha base, que é proprietário. Vocês deixaram de ter carteira de locação, porque senão você se queima com o proprietário na hora de vender um imóvel. Mas com as IAs e com o custo reduzido que você vai ter para gerenciar uma carteira de imóvel, sendo que nos momentos de instabilidade e até no momento de estabilidade, quanto mais a receita recorrente você tem, e mais você está gerenciando o patrimônio de uma pessoa, porque também você pode dar a chance de uma boa imobiliária gestionar bem o patrimônio que vocês acabaram de vender. Sim. E daí a próxima venda fica lá dentro daquele cara, se ele fizer bem feito. É uma coisa que a gente vem falando, tanto é que a gente está voltando. Eu entendo que uma imobiliária, ela... Por todo o ecossistema que a gente pensa com as imobiliárias, a imobiliária tem que ter o ecossistema dela.
chamar o proprietário para tomar café da manhã, gestionar o imóvel dele, eu preciso fazer um cruzamento se o imóvel está dando mais dinheiro que o CDI ou não, se está na hora dele vender ou não está. Porque a gente fica com medo por conta das crises que deu, porque choveu dentro do imóvel, que quebrou. Mas a IA vai começar a fazer o que antes eu precisava de... Uma imobiliária, a gente tem 4 quartis lá dentro da empresa. A gente entende que as imobiliárias que não são ruins e ganham pouco dinheiro gestionam menos de 50 contratos por headcount. As imobiliárias de Tier 2 gestionam menos de 75 contratos por pessoa no time administrativo. As imobiliárias do Tier 2 de 75 a 100. E as imobiliárias que são boas e ganham dinheiro, elas gestionam mais de 100 contratos por headcount, por pessoa no administrativo. Com a IA, em um ano, a gente entende que tudo isso vai subir pelo menos 25 contratos. Ou seja, a gente vai ver rapidamente as empresas ganhando no lucro líquido melhorias, porque eu não vou mais precisar de gente dando segunda via de boleto para tirar ticket de manutenção, fazer o pré-atendimento de manutenção, essas coisas todas. A última linha mesmo. Né? Acabou. Você não vai ter mais pessoas para fazer isso. E o atendimento do proprietário, se o atendimento do lead é muito mais satisfatório no pré-atendimento, o do proprietário, que eu tenho o CPF dele, que eu sei quando... Se ele falar assim, eu quero o extrato de 3 meses atrás, aí já dá para ele, cara. Na hora. Então, acho que o que a gente vai ter, assim, uma satisfação, uma entrega melhor para o cliente final com a IA de serviços e uma régua mais puxada, tanto para o nosso time administrativo ser melhor no que faz, quanto para o corretor, porque senão ele vai perder a vez dele para a IA. Mal. Espetacular. Muito bom. Essa parte aí ficou bem legal. Eu acho que foi a cereja do bolo. Eu queria deixar você perguntar. Não, mas foi maravilhoso. Foi. Que legal. E esse assunto aí daria só um episódio inteiro só sobre esse assunto, né? Daria, cara. Eu vejo que você tá bem afiado e tá bem... Muito bom, Manuel. E queria agradecer você aí pelo tempo novamente, por ter vindo aí conosco. A gente espera usufruir e conseguir estar na mesma página aí que a evolução da Superlógica nesse ponto, para a gente conseguir trazer toda essa inovação, essas ferramentas e essa cultura digital, né, para dentro da G1. E queria também aproveitar o final do nosso episódio para você comentar um pouco, convidar o pessoal para participar do evento que vai ter em São Paulo em agosto, o Next, né, que é um evento promovido por vocês. Em agosto, nos dias 24 e 25 de agosto em São Paulo, no AMB, no Distrito AMB, a gente faz um evento, ele é para clientes. E a gente discute com os nossos clientes, que de novo, falando dessa parte de ecossistema, é o quanto que a gente tem que trazer de inovação para que vocês sejam melhores com os clientes de vocês e o quanto que a gente deveria ser melhor com vocês. Nos relacionar com vocês, imobiliaristas, para entender o que eu precisaria estar fazendo que eu não estou fazendo para te ajudar. Então vão ter palestras, a gente sempre tenta trazer o que tem de melhor no mundo, subindo a régua mesmo, para o mercado imobiliário. De vez em ser aqueles eventos que você vai, putz, é mais do mesmo, né? Vou lá, vejo sempre os mesmos palestrantes, a mesma falinha, a mesma coisa. A gente tenta trazer speakers diferentes. O ano passado a gente trouxe, e a única vez que veio para o Brasil, a OpenAI para o Brasil, foi no nosso evento, dado que a gente tem essa massa aí de 54% das moradias em condomínio brasileiro. A gente trocou uma base de dados com eles vieram para o Brasil. E esse ano a gente tem um monte de boas pessoas falando do mundo. Vai vir o gestor de condomínio do Burj Al Khalifa falar como é a gestão do prédio lá. Vai ter pessoal, vai ter o cara o Capitão Nascimento do Tropa de Elite, vai ter uma pessoa do Bacen, diretor do Bacen, vai ter assim coisas para falando do Pix, de como que vão ser as transações do Pix na parte de corretagem, enfim. A gente vai trazer coisas que são um pouco... O nosso evento ele é bastante para dono da imobiliária. Assim, o que a gente precisa fazer para o dia a dia da gestão da imobiliária. Então, é um conhecimento denso que vai ter lá, fora a premiação do G20, que para a gente são as 20 empresas que representam as outras 5 mil. E a gente dá uma atenção... Não é que a gente dá uma atenção maior para elas, a gente dá uma atenção maior pela responsabilidade que elas têm de representar as outras 5 mil. Legal. Então, super legal. E também convido o pessoal que é de Londrina, o podcast é muito escutado aqui em Londrina, a ver o Na Luta contra o Câncer. E aí fora da Superlógica, na pessoa física aqui, a gente está promovendo em Londrina para ajudar a ONG Viver. A ONG Viver, ela atende famílias que estão passando por um momento difícil ali com os filhos, que são crianças. Cara, eu sou pai, Vini pai, você pai, também pai? De pet. Pai de pet, cara. Você imagina
como seria receber uma notícia dessa, e aí as famílias que vêm de 80 cidades recebem uma notícia dessa, não tem onde dormir, não tem onde ficar, não tem onde comer. Eu, quando vou no hospital com a minha família, eu já acho um perrengue ficar lá 4, 5 horas, é isso que a gente tem recursos. Imagina uma família que recebeu uma notícia dessa e ficar 10 dias sem voltar para casa, o filho precisar ser tratado naquela hora, e aí eu me pondo naquele lugar, falo, cara, a gente precisa ter mais... precisa se doar mais para ajudar isso, porque lá tem de 300 famílias que não tem o que comer, não ficar comendo só aquele pastel ali 10 dias seguidos não dá, a pessoa dormindo no carro, e aí hoje são 300 pessoas atendidas, só que só 20 podem dormir lá. E esse evento que a gente vai fazer de jiu-jitsu no dia 9/11 no Moringão é para arrecadar fundos para construir a nova sede, para que mais pessoas possam dormir e de vez de 300 pessoas se alimentar, 700 pessoas se alimentem, tenha ajuda psicológica e que mais pessoas possam dormir lá, que a gente saia de 20 dormitórios para 80 dormitórios e que daí pessoas parem de dormir no carro ali na frente do instituto. Então, eu acho que pessoa que está muito ocupada, pessoa ocupada que faz as coisas. O desocupado não vai fazer mesmo. Então, eu acho que aqui fica o convite para quem são os empresários ocupados de Londrina que ajude nessa causa. E a gente vai trazer, a gente está trazendo bastante gestão para fazer uma meta acontecer de R$1 milhão para doar lá. Então, estamos trazendo bastante gente de fora para ter um evento legal. O Thales Gomes vai vir lutar, o Wendel Carvalho, a galera toda. A gente está tentando trazer o Alex Atala, o Cauã Raymond. Então, essa galera vindo aqui para Londrina. Você falou que dia vai ser? Dia 9/11. 9/11, isso. No Moringão. Então, a gente está num momento em que crowdfunding, né? Que não é só pedir ajuda. Indica um empresário, outro indica um e todo mundo vai se juntando aqui. Porque eu acho que a causa é nobre demais. Eu me colocando numa situação de pai, que esses pais estão sentimentando. Então, além desses pequenos guerreiros, né? A gente chama que são pequenos guerreiros que estão ensinando pra gente o que é ter resiliência. Porque nessa idade, pequenininhos, terem câncer é uma grande luta, tanto deles quanto dos pais, né? Com certeza, com certeza. Muito legal, Manuel. É isso aí, galera. Boa. Vamos terminar o episódio? Obrigado, galera. Né? Muito... Queria agradecer, cara. Você é um cara que eu admiro muito. A gente acompanha seu trabalho aí. Somos clientes, Superlógica também, né? E é muito legal acompanhar todo o retorno, o feedback que vocês dão, o carinho que vocês têm com a G1, né? Eu lembro lá atrás que você também teceu elogios com relação à nossa gestão aqui. Você falou, Vini, o que a G1 faz, isso gravou muito para mim. Uma das nossas idas ali na Arbo e tal, que você falou, Vini, vocês são assim a pontinha do iceberg, cara. É uma coisa que é fora do padrão, o nível de gestão que a gente tem. E eu acho que a gente estando junto agora e vendo tudo que você construiu e junto ao Superlógica e tal, é um prazer imenso, cara, fazer parte disso e pode também usar a G1 aí como laboratório, cara. Né? Com certeza, a gente acreditou lá no projeto da Arbo lá atrás. Pode contar com a gente, cara. Você sabe que criticar a gente é bom também, né? É isso aí. Obrigado, mas muito gente. obrigado pelo teu tempo aí, cara. Eu quem agradeço. Vamos gravar outras vezes valeu. aí. Vamos. É isso aí, valeu. Valeu.